uma estrela em forma de espada sobre a cidade de Jerusalém e um cometa por um ano inteiro. Divisão entre as famílias. Jesus disse em Mateus 12, 25: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado ou destruído. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que aconteceu com Jerusalém? O que aconteceu com o templo? Destruição. Mateus capítulo 10, versículo 34. Pois de agora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2, e 2 contra 3 estarão divididos. Os que seguiram o Messias e os que não seguiram o Messias. Em Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo relata que a rebelião dos judeus foi enfraquecida pelo fato das 3 facções estarem lutando entre si antes do cerco romano. Jerusalém foi dividida. Jerusalém foi revivida e dividida em 3 facções. E que uma facção lutou contra o governo de outros. Agora, quanto ao ataque que os fanáticos fizeram ao povo, e que eu considero o começo da destruição das cidades. Guerra dos Judeus, livro 5, capítulo 12. Ele agora vai falar sobre exércitos vistos nos céus. Lembra de Apocalipse 19? Na Bíblia, Jesus avisava que o Filho do Homem seria visto sobre as nuvens com seu exército. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mateus 24, 30. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Apocalipse 19, 1 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Em Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo relata que Titus, o general Tito, e seu exército foram vistos sobre as nuvens antes da destruição de Jerusalém. Era Jesus vindo, não ele fisicamente, mas através do exército romano. Entendeu? Por isso ele disse em Mateus 24, 30, vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Era ele vindo, não ele em pessoa, fisicamente, visivelmente, não, mas vindo em juízo, através do exército romano para julgar Jerusalém. Como diz em Apocalipse 19, 1, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele se chamava Fiel e Verdadeiro. E seguia-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19, 1. Em Guerra dos Judeus, Joséfo relata que Titus, o general romano, ou Tito, e seu exército foram vistos sobre as nuvens antes da destruição de Jerusalém. Assim diz Flávio Joséfo. Apareceu um fenômeno prodigioso e incrível. Diz ele, suponho
de Joséfo, que o relato dele pareça ser uma fábula, se não fosse relacionado por aqueles que o viam. E não foram os eventos que se seguiram de uma natureza tão considerável a ponto de merecer tais sinais. Pois, antes do pôr do sol, olha o que Flávio Joséfo vai dizer. Antes do pôr do sol, carruagens e tropas de soldados em suas armaduras eram vistas correndo entre as nuvens e cercando as cidades. E Flávio Joséfo vai dizer, se fosse somente eu que tivesse visto, iriam dizer que é uma fábula, que é uma mentira. Mas ele diz, não fui eu só quem vi. Olha o que ele vai dizer. Apareceu um fenômeno prodigioso e incrível. Suponho que o relato dele pareça ser uma fábula, ele vai dizer, se não fosse relacionado por aqueles que o viam. Está vendo você? Ele está dizendo, se fosse apenas eu que tivesse visto e escrito, iriam dizer que é uma fábula, que eu inventei, que não aconteceu, mas não foi somente eu que vi, diz Joséfo, se não fosse relacionado por aqueles que o viam. Quer dizer, ele está dizendo, não foi só eu que vi, não. Outros também viram. E não fossem os eventos que se seguiram de uma natureza tão considerável, a ponto de merecer tais sinais. Pois, agora ele vai dizer o que aconteceu em Jerusalém. Pois, antes do pôr do sol, por volta de umas 5h30, 5 da tarde, mais ou menos, não é um horário exato, mais ou menos, por volta de umas 5 da tarde, umas 4h30, 5 e pouca, antes do pôr do sol. Ele vai dizer assim, carruagens e tropas de exércitos em suas armaduras foram vistas correndo entre as nuvens e cercando as cidades. Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 5. Os cristãos preteristas reconhecem que essa passagem de Joséfo se refere à profecia de Jesus. Ele voltou em nuvens de julgamento exatamente como disse que faria. E assim como os profetas do Antigo Testamento sempre falavam da visitação de Deus, cavalgando uma nuvem veloz em julgamento sobre os inimigos do seu povo. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus falava da sua vinda em forma de juízo, ele montando nas nuvens. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo de número 19 é um exemplo de Deus vindo nas nuvens para julgar. Isaías 19, primeiro. Peso do Egito. Peso quer dizer sentença. Peso quer dizer juízo, julgamento. Julgamento contra o Egito. Juízo contra o Egito. Sentença de Deus contra o Egito. E como Deus veio para julgar o Egito? Em forma de quê? Isaías 19, primeiro. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira,
e virá ao Egito. Está vendo? E os ídolos do Egito serão removidos perante a sua face, e correrão dos egípcios, e o correrão dos egípcios, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Deus veio fisicamente em uma nuvem para pronunciar juízo contra o Egito? Não. É uma figura de linguagem. Ele voltou em nuvem de julgamento exatamente como disse que faria. Jesus disse que vinha nas nuvens, mas ele falou em forma de julgamento e através do exército romano. Ele voltou em nuvens de julgamento exatamente como disse que faria. E assim como os profetas do Antigo Testamento sempre falavam da visitação de Deus, cavalgando em nuvem, veloz, em julgamento sobre os inimigos do seu povo. Aqueles que entenderam a questão do reino de Deus, perceberam a presença de Deus naqueles eventos em 70 depois de Cristo para julgar os inimigos, ou seja, os judeus impenitentes, rebeldes, e vindicar os justos, os cristãos, os que creram em Jesus como o Messias. Joséfo faz até uma brincadeira, alegando que essa visão não seria uma fábula, pois existiam testemunhas. Está vendo? Bem, é claro que essa passagem se trata de uma fábula, a qual foi depois colocada na boca de Jesus e acrescentada nos evangelhos. Falsos profetas. Lembra que Jesus falou em Mateus 24:24? Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão grandes sinais nos céus e maravilhas, de modo que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Jesus falou da vinda de falsos profetas. Antes do julgamento, antes da destruição do templo de Jerusalém, ele falou, vai vir falsos profetas. Em Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo descreve falsos profetas sendo os responsáveis pela destruição de Jerusalém. Diz Flávio Joséfo, um falso profeta foi a ocasião da destruição desse povo, que havia proclamado publicamente na cidade, naquele mesmo dia, que Deus lhes ordenara que subissem ao templo, e que ali eles recebessem sinais miraculosos de sua libertação. Agora havia então um grande número de falsos profetas subjugados pelos tiranos para impor às pessoas, que denunciavam isto a eles, que eles deveriam esperar pela libertação de Deus. O que é que ele está dizendo? Que levantou-se falsos profetas, dizendo que Deus iria libertar o povo, que o povo fosse para o templo, que Deus ia libertar o povo. E nada disso aconteceu. Livro Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 5. Mas havia um falso profeta egípcio que causou mais danos aos judeus do que o primeiro, porque ele era um trapaceiro e também fingia ser profeta, e reuniu 30.000 homens que foram iludidos por ele. Estes ele conduziu desde o deserto até ao monte chamado Monte das Oliveiras, e estava pronto para entrar em Jerusalém à força, a partir daquele lugar. Olha que coisa, né? Olha que coisa triste.
exatamente como Jesus disse, a vinda, o surgimento dos falsos profetas. Guerra dos Judeus, livro 2, capítulo 13. Essa passagem de Joséfo abaixo lembra muito a profecia de Jesus, onde ele estava com seus discípulos falando sobre a destruição do templo. Além disso, saiu do Egito por volta dessa época para Jerusalém alguém que disse que era profeta e aconselhou a multidão do povo a acompanhá-lo ao Monte das Oliveiras, como era chamado, que jazia contra a cidade e a distância de 5 outros lugares. Disso, mais adiante que os mostraria, disse mais adiante que os mostraria a partir de agora como em seu comando os muros de Jerusalém cairiam. Olha o que o falso profeta diz. O povo estava preso, aprisionado, ninguém entrava, ninguém saía. Surgiu um falso profeta, dizendo a uma multidão de pessoas: nós vamos derrubar o muro e vamos escapar. Disse, olha o que o falso profeta disse. Disse mais adiante que os mostraria, a partir de agora, como a seu comando os muros de Jerusalém cairiam. E prometeu que lhes permitiria uma entrada na cidade através desses muros quando fossem derrubados. Antiguidades Judaicas, livro 20, capítulo 8. Reino contra reino, nação contra nação. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, 7 e Lucas 21. Flávio Joséfo relata essa profecia aqui de Jesus exatamente palavra por palavra. Nos evangelhos, o autor trocou apenas a palavra cidades por reino. Então, quando diz nação contra nação, reino contra reino, é cidade contra reino. Essas terríveis calamidades que envolveram os judeus foram as maiores de todas. Não apenas as que ocorreram em nossos tempos, mas, de certa forma, as que nunca foram ouvidas. Naqueles em que as cidades lutaram contra cidades, ou nações contra nações, como Jesus falou em Mateus 24, 7 e Lucas 21. Guerra dos Judeus, livro 5, capítulo 10, versículo 5. José falando sobre a grande tribulação. Pois haverá uma grande tribulação, como nunca existia desde o começo do mundo até agora, e nem tampouco haverá. Jesus disse, não foi? Jesus falou em Mateus 24, 21 e 22. Em Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo descreve como foi a grande tribulação dos judeus após a sangrenta guerra. Agora, o número daqueles que foram levados cativos durante toda esta guerra foram recolhidos por 97 mil, assim como o número daqueles que pereceram durante todo o cerco, 1.100.000. Olha quantas pessoas morreram no cerco de Jerusalém. Mais de 1 milhão de pessoas. A maior parte de quem era realmente da mesma nação.
com os cidadãos de Jerusalém, mas não pertencendo à mesma cidade. Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 9, versículo 3 ao 4. Ele ainda diz que isso nunca aconteceu desde o começo do mundo, exatamente como conta e como está nos evangelhos. Que nenhuma outra cidade sofreu tais misérias, ou alguma idade jamais gerou uma geração mais frutífera em maldade do que era desde o começo do mundo. Guerra dos Judeus, livro 5, capítulo 10, versículo 5. A tribulação de 7 anos, de 66 a 73, terminou quando Jerusalém e o templo foram destruídos, e o povo judeu que foram homicidas, ladrões, falsos profetas, que se prostituíram pelo dinheiro, foram abandonados por Deus e destruídos pelos gentios, pelos romanos. Portanto, as advertências de Jesus sobre sua segunda vinda para a geração que é de 40 anos foram definitivamente cumpridas por Titus, o filho de Deus, ou seja, o general Tito, com seu exército romano, sendo instrumento de Deus para destruir Jerusalém e o templo. Isto mesmo, o exército romano, na liderança do general Tito, foi um instrumento de Deus para pronunciar juízo contra Jerusalém. Como Jesus disse em Mateus 24, em Lucas 13, em Lucas 21, em Marcos 13 e outros textos, o qual citamos aqui nesse estudo. O reino de Deus será entregue aos romanos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de você ou de vocês, disse Jesus, e dado a uma nação que produzirá seus frutos. Mateus 21, 42 ao 44. Em Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo declara que Deus estava do lado dos romanos e ajudou-o na destruição de Jerusalém. Positivo. Deus estava sim, com certeza, do lado dos romanos, usando o exército, usando o general para julgar Jerusalém, para que as profecias de Deus se cumprissem. Em Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo declara que Deus estava ao lado dos romanos e ajudou na destruição de Jerusalém. Foi certamente Deus, diz Flávio Joséfo. Foi certamente Deus, portanto, quem levou os romanos a punir os galileus e expôs então o povo da cidade. Cada um deles manifestamente para ser destruído por seus sangrentos inimigos. Porque eles caíam sobre as portas em grandes multidões e chamando fervorosamente os que os guardavam. Guerra dos Judeus, livro 3, capítulo 7. Nesse trecho, Joséfo faz uma aliança com os romanos e diz que Deus passou a sorte dos judeus para os romanos. Desde que te agrade, que criou a nação judaica, deprima a mesma. E desde que toda a sua boa fortuna foi passada para os romanos, e desde que você fez escolha desta minha alma
para prever o que virá a seguir, eu de bom grado dou a eles minhas mãos e estou contente em viver. A oração de Joséfo e sua aliança com Deus. Livro dos Judeus, ou Guerra dos Judeus, livro 3, capítulo 8. Aqui Joséfo descreve um diálogo de Tito. Joséfo está alegando um diálogo de Tito, alegando que Deus entregou os judeus nas mãos dos romanos para serem destruídos. E quando Tito ouviu esse tumulto, pois ele não estava longe da muralha, gritou: irmãos, soldados, agora é a hora. E por que fizemos algum atraso? E por que fazemos algum atraso, dizia Tito, quando Deus está dando os judeus para nós? Tome a vitória que lhe é dada. Guerra dos Judeus, livro 3, capítulo 10. Isso foi escrito no ano 75 depois de Cristo, ou a nossa era comum, na mesma época dos evangelhos serem escritos. Isso mostra que o autor dos evangelhos sabiam sobre os acontecimentos e o relato da guerra contra os judeus. Nos evangelhos, os judeus são os culpados pela morte de Jesus, enquanto a imagem de Pilatos lavando as mãos mostra que os romanos são inocentes de sua morte. Lembra quando Pilatos estava interrogando Jesus e lavou as mãos? Profeticamente era dizendo: Roma não tem nada a ver com sua morte. Em outras palavras, Roma foi um instrumento de Deus para pronunciar o juízo contra Israel. E o templo ficará pedra sobre pedra, conforme Lucas 7:44, 21:6. Eles não vão deixar em ti pedra sobre pedra. Olha o que Jesus profetizou, né? Em Guerra dos Judeus, Joséfo relata que o exército de Tito destruiu Jerusalém e queimou o templo com a ajuda do próprio Deus. É Deus, portanto, é o próprio Deus que está trazendo este fogo para purgar aquela cidade e o templo por meio dos romanos. E vai arrancar esta cidade cheia de poluições. Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 5. As pessoas que foram deixadas acima foram espancadas sobre o inimigo e sob grande consternação, e fez gemidos tristes na calamidade em que estavam. E além disso, muitos daqueles foram consumidos pela fome, e com a boca quase fechada, quando viram o fogo da casa sagrada, eles exerceram sua maior força e soltaram gemidos e novamente gritaram. Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 5. No entanto, depois que a cidade foi tomada, ele ordenou que eles agora demolissem toda a cidade e o templo, mas por todo o resto do muro foi tão completamente assentado, mesmo no chão, por aqueles que o
escavaram até a fundação, que não restava nada para fazer com aqueles que ali vieram acreditassem que já havia sido habitado. Guerra dos Judeus, livro 7, capítulo 1, versículo 1. Observação: Tito, o general do exército romano, em 70 da nossa era comum, ou depois de Cristo, destruiu o templo completamente. A única coisa que sobrou do templo foi um muro, conhecido atualmente como o Muro das Lamentações. É o que ficou do templo, o muro. Mas o templo em si não ficou nada, como disse Jesus. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Jerusalém cercada e a desolação. Olha o que Jesus disse. E veja o que Flávio Joséfos falou. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação ou a sua destruição, e cairão a fio da espada, e por todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, ou seja, até que o julgamento de Deus seja concluído. Lucas 21, 20 ao 24. Em Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo descreve que Deus entregou os judeus nas mãos dos romanos. Jerusalém foi cercada, pisada e desolada, e finalmente os judeus levados cativos e vendidos, como Jesus previu nos evangelhos. Mas a nação inteira estava agora fechada pelo destino, como na prisão. E o exército romano cercou a cidade quando esta estava repleta de habitantes. Consequentemente, a multidão daqueles que ali pereceram excedeu todas as destruições que homens ou Deus alguma vez trouxeram ao mundo. Ou seja, o cerco, a destruição de Jerusalém foi inigualável. Nunca tinha acontecido no mundo. Eles devem construir um muro em volta de toda a cidade, que era, pensava ele, a única maneira de evitar que os judeus saíssem de qualquer maneira. E então eles ou se desesperariam totalmente em salvar a cidade, e assim render-se-iam a ele, ou ainda seriam mais facilmente conquistados quando a fome os enfraquecia ainda mais. Que situação triste, né? E na verdade, esses homens puseram todas as aldeias que estavam na fortaleza devastadas e fez o país inteiro desolado. Guerra dos Judeus, livro 4, capítulo 7. E fugiram para aquelas partes montanhosas que jaziam contra Jerusalém, enquanto a parte que foi deixada para trás foi em grande parte destruída. Eles também acharam a cidade desolada. Guerra dos Judeus, livro 4, capítulo 8. Assim foram as pessoas miseráveis persuadidas por esses enganadores. E como o próprio Deus desmentindo, enquanto eles não compareceram, nem deram crédito aos sinais que estavam evidentes, e fizeram isso claramente para prever
sua futura desolação. Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 5. Titus, a pomba do Espírito Santo. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito